primeira pergunta aqui é da Suzane. E ela vai de acordo exatamente com aquele negocinho que eu te mandei, né? De que, assim, os paleontólogos, eles encontram vários fósseis e eles imaginam como os dinossauros eram, mas não tinha ninguém lá tirando foto de dinossauro e colocando nos livros de hoje em dia, entendeu? Uhum. A criatividade é muito pequenininha, pessoal. Então, assim, poderiam sim existir, vamos supor, coelhos gigantes, só que o pessoal não cria coelhos gigantes, não cria bichinhos fofinhos gigantes. As representações dos dinossauros, né, são bem parecidas, semelhantes, todos como se fossem uns répteis gigantes, né? E aí a pergunta dela é exatamente nisso, se já achou o fóssil de coelho gigante ou outro bichinho junto com os dinossauros na mesma época. Eu acho que também seriam de bichinhos pequenininhos, né? Se achou bichos pequenininhos junto com fósseis de dinossauros. Se você acha, já sabe disso, alguma coisa. Uhum. A gente parte do princípio, né, de que os dinossauros eram todos grandes. E eles não eram grandes. Boa parte dos dinossauros, a maioria dos dinossauros era do tamanho de uma ovelha. Certo? Esses dinossauros grandes que a gente vê nos museus e tal, eram poucos, tá? São poucos grupos de dinossauros que são grandes assim. Então, esse é o primeiro É ponto. chamado de dinossauros, então. Eles eram pequenos. Por que não chama de bicho normal? Por que chama de dinossauro? Dinossauro foi o nome dado a esse grupo de réptil terrestre, porque também tem os répteis, né, que voam e os répteis que vivem na água. Então, dinossauros é o nome de répteis terrestres que antes eram conhecidos como dragões. A palavra dinossauro é de 1841. Antes dessa época, as palavras que eles usavam para nomear esses bichos que têm essas características eram dragões. Nós temos na literatura, muita literatura, falando sobre esses dragões. E quando eles vão relatar algumas características desses bichos, são de dinossauros. Até 1927, ainda tinha em um dicionário, eu tenho esse dicionário até, se alguém quiser aí, manda no meu Instagram, pedido que eu mando para vocês, esse dicionário online que tem, eu tenho ele em PDF. Eu tenho um link dele, na verdade. Que fala, quando a palavra dragão aparece lá nesse dicionário, ele fala assim, olha, hoje é raro. Hoje raro. Ou seja, não era raro antes, mas agora, em 1927, é raro. Então, esses animais Então, na eram Bíblia aparecem como dragões, né? como Eu dragões. acredito do Isso. Peterson. Isso é, porque a palavra dinossauro ainda não tinha sido criada, né? A palavra dinossauro é uma palavra nova. Então tem bichos, sim, tem bichos muito pequenos com dinossauro, por exemplo, lá em Santana do Cariri, de onde eu sou pertinho, né? Que eu passei boa parte da minha vida por lá, catando pedra, catando fósseis lá. Tem inseto pequenininho, tem peixinho desse tamanho e tem dinossauro de, sei lá, 3 metros de altura, né? Tem o Santana Raptor, que é pequenininho, que é o primo do Rex, lá também. Então tem bicho de todo jeito, tudo junto. Lembrando que os fósseis, eles vêm, a boa parte dos fósseis vem como consequência do dilúvio, né? Então estava tudo junto, tudo misturado, junto O irmão misturado. está perguntando, o que a Bíblia fala deles, aí você falou, né, comentou sobre dinossauros, como foram extintos e como explicar sobre milhões de anos. Gente, não tem milhões de anos, não. Tá. Então deixa eu falar aqui rapidinho sobre esse assunto. O que a Bíblia fala sobre eles? A Bíblia fala que eles estavam na arca. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia fala em Gênesis, quando Deus está falando para Noé quais animais eles precisam, quais animais vão estar na arca. Répteis faz parte de um desses grupos, né? Répteis, mamíferos e aves. E também alguns dos grupos de anfíbios estavam dentro da arca. Só isso, tá? O resto dos bichos não estava dentro da arca, não, tá bom? Então, eles estavam dentro da arca. Sobre como eles foram extintos, né? Cerca de 20% da Terra apenas tem sido estudado. E cerca de 5% do oceano tem sido estudado. Pela própria definição de extinção, eu preciso. Por exemplo, ele chega assim: olha, esse tipo de urso está extinto. Então, eles vão lá na área onde o urso vivia e dizem assim: olha, não tem mais urso por aqui. Então, está extinto.
Se na própria definição de extinção, eles precisam ter olhado todo o espaço e não ter encontrado alguma coisa para dizer que está extinto, se as pessoas, se nós temos o conhecimento apenas de 20% da Terra, só tem 80% ainda que não foi estudado. Só 80%. E do oceano, só tem 95% que não foi estudado. Só. Quem garante que eles estão extintos, né? Não estão só escondidinhos lá. Como que eu, cientista, como que eu posso dizer esses bichos estão extintos? Me diz. Qual a justificativa que eu tenho para dizer isso? Eu não tenho justificativa nenhuma. Eu não tenho justificativa da definição. Eu não tenho. A mesma coisa que aconteceu com o selacanthus. O selacanthus era um peixe que vivia na parte mais superficial da água, depois desapareceu. Não, o selacanthus está extinto. Simplesmente o bicho foi esperto. Olha, se eu ficar aqui na superficialidade, você pega. Ele foi para a parte mais de baixo. 80 anos depois, foram descobrir que o peixe tinha sido mais esperto do que os pescadores e foi para baixo. Ficou mais na parte de baixo. Ó, beijo, ó, sou besta. Vou ficar lá em cima, sou nada. Gente, então, ó, ninguém vai dormir agora pensando que daqui a pouco vai aparecer um dinossauro. Olha. E como explicar para as crianças a questão de milhões de anos? Bem, não existiram milhões de anos. Dentro da cronologia bíblica, nós temos cerca de 6 mil anos. Dentro das descrições de cronologias seculares, que são cerca de 120 pessoas de culturas diferentes, continentes diferentes, que escreveram sobre o tempo, né? Elas chegam a um número, o maior número que elas chegam de idade da Terra é 9 mil anos. 9 mil anos, tá bom? Não se tem nada essa ideia de milhões de anos. Você pode perguntar assim, tá, de onde vem essa ideia de milhões de anos? Excelente pergunta, né, que eu fiz, vou responder também. Até o século XVII, as pessoas acreditavam numa Terra de 6 mil anos. Até o início do século XVIII também, uma Terra de 6 mil anos. Chegou uma pessoa, o James Hutton, não, o Comte de Buffon primeiro, Comte de Buffon, ele falou assim, olha, a Terra, eu acredito que a Terra era bem quente. Está no livro dele, tá? A Terra era bem quente. Então, para ela ter esfriado até onde ela está hoje, 73 mil anos. Tá lá no livro dele. Como ele chegou a esses 73 mil anos em uma linha, eu não sei. Porque ele escreve assim, aí acabou. Não tem nenhuma metodologia, não tem nenhum método lá explicando como ele chegou a esse número. Ele acredita. Essa é a palavra que ele usa. Aí depois veio o James Hutton e disse assim, não, a Terra, ela é muito... A rocha é muito densa. Mas essa rocha, ela é feita de pequenos sedimentos. Né? Pequenininho. Então, cada sedimento desse, ele vai se juntando, vai para dentro do mar, ele vai ficando duro e depois sobe como terra. Então, isso vai levar muito tempo, mas muito tempo. Quanto tempo? Muito tempo. Ele não diz quanto tempo. É um tempo indeterminado, só que é um tempo muito longo. Até o final do século XIX, a Terra já era datada com milhões de anos. Mas a pergunta é como? Porque a datação radiométrica só foi desenvolvida no século XX. De onde foi que eles tiraram esses milhões de anos? Da cabeça deles. Não tem nenhuma base científica para isso. Não tem. Mas antes que você me pergunte, e a datação com carbono 14? Certo? Eu vou explicar para você a questão da datação do carbono 14. Não só a datação do carbono 14, mas qualquer outro tipo de método de datação, ela segue esse procedimento, que é o quê? Vamos fazer de conta que isso aqui é um peixe. Esse peixe está nadando. Ele está se alimentando, está respirando. E esse peixe tem 12 átomos de carbono 14, ok? Enquanto ele está vivendo lá, nadando. Esse peixe, morreu. Quando ele morre, a quantidade de carbono 14 que ele tinha quando ele estava vivendo, permanece. Então, quando ele estava vivendo, tinha 12. Ele morreu, tinha 12.
Meia-vida significa a metade de carbono 14 vai ser transformada em um outro isótopo, nitrogênio 14. Então, qual é a metade de 12? 6. Então, o tempo que leva para sair de 12 para 6, no carbono 14, é 5.730 anos. Então, passam 5.730 anos, sai de 12 para 6. Passam mais 5.730 anos, sai de 6 para quanto? Para 3. Passam-se mais 5.730 anos, de 3 para quanto? 1,5. Passam-se mais 5.730 anos, 0,75. Passam-se mais, eu já não sei mais a matemática. Enfim, você está entendendo que a progressão é o quê? Para diminuir, vai acabar, o carbono 14 não vai existir. Então, datações de carbono 14, ela vai até no máximo 60 ou 80 mil anos. Ela não tem mais, o carbono 14 acaba. Tá bom? Por causa Para chegar nesse número de 5 mil, quem é que foi que dava lá 5 mil anos para medir que realmente foi esse tempo aí? Se acalma aí, Benção. Gente, eu tenho 5. Então, é esse o procedimento, ok? Então, vamos lá. Então, esse peixe foi quando ele estava vivo, ele tinha 12, morreu, estava com 12, e aí esse peixe foi encontrado em um fóssil. Quando eles encontram eles com 3 carbono 14. Aí eles vão fazer a conta. Bem, então, ele tinha 12 no início. 5.730 anos, 6. Com mais 5.730 anos, 3. Então, dá quanto aí? Dá 11 mil e pouco, né? Anos. Então, pronto, esse fóssil tem 11 mil e poucos anos. A pergunta é, quem estava lá para dizer que ele tinha 12? Tem alguém lá? Eu tenho 40 anos, próximo, vou completar 40 anos próximo ano. Não estava lá, tá, gente? Para medir esse negócio. Quem disse, como a Ana falou, que é 5.730 anos? Quem disse que esses 5.730 anos foi estável durante os milhões de anos que se passaram? Quem disse que aqueles 3 carbonos que estavam lá, que foram encontrados no peixe, eu também fui. Fomos enganados. Aqueles 3 carbono 14 que estavam no peixe, se aqueles 3 carbono 14 é o carbono 14 original ou o carbono 14 de outra rocha que entrou? Endinal. E agora? Não tem como responder essas perguntas. A ideia de datação radiométrica está relacionada em pressuposições, em assumir uma Terra antiga, em assumir que o número é estável, em assumir que o campo magnético da Terra, que protege a Terra, é estável e igual sempre durante esses milhões de anos, porque quanto mais fraco o campo magnético da Terra, mais raios entram e vão quebrando esses átomos. Então, eu estou assumindo tudo isso. Aconteceu aqui no Monte Santa Helena. Teve erupção, alguns cientistas pegaram o material que foi da erupção e mandaram para um laboratório. Quanto tempo tem isso aí, essa rocha, esse sedimento? Rocha não, é sedimento. Eles chegaram a um número de mais ou menos 300 milhões de anos. O negócio tinha acontecido, tinha 12 anos. Se para uma rocha que eu sei quando foi formado, um sedimento que eu sei quando foi formado, eles erram, por que eles vão acertar naquelas que eu nem sei quando foi?